A ligação veio numa quarta-feira, tão comum que eu ainda estava com um bafo de café e post-its grudados na manga. No meio da correria da manhã, eu tinha acabado de me afundar na cadeira quando meu telefone acendeu com um número que eu não reconheci, sem identificador de chamadas, sem motivo para atender, mas atendi. Alô? É a Renata Almeida? Hesitei. Sim. Aqui é Eduardo Nunes, do Banco Paulista de Crédito. Estamos ligando a respeito do saldo do seu financiamento no valor de R$123 mil. Enviamos várias notificações, mas eu não fiz financiamento nenhum. Respondi com a voz mais áspera do que pretendia. Você deve ter ligado para a pessoa errada. Uma pausa. Senhora, o arquivo que estamos analisando mostra o seu nome, data de nascimento e número do CPF. A senhora está listada como a mutuária principal. O empréstimo foi aberto há 3 anos. 3 anos. Minha mente parou. Foi nesse ano que Camila, minha irmã mais nova, começou a falar em comprar uma casa. Ela disse que era seu recomeço. Queria algo grande o suficiente para uma família. Lembrei-me dela balançando fotos do Pinterest na mesa de jantar, rindo das pontuações de crédito como se fossem piadas de mau gosto. Mamãe disse: "Vamos dar um jeito. Nossa família sempre dá um jeito." Mas não assim. Terminei a ligação educadamente e fiquei ali, olhando para o nada, por 1 minuto inteiro. O zumbido da ventoinha do meu laptop preencheu o silêncio. Minhas palmas estavam úmidas. Minha boca seca. Disse a mim mesma que tinha que ser um engano, alguma confusão, um erro de digitação, talvez alguém com o mesmo nome no mesmo estado, mas meu instinto não acreditou. Revirei a gaveta ao lado da minha cama, remexendo entre velhos, recibos e cartões de aniversário. Encontrei a última carta que recebera do Banco Paulista de Crédito, um panfleto genérico que joguei fora meses antes. Não pensei em nada na época. Agora, parecia um aviso que eu não havia compreendido. Sentei-me no chão do meu apartamento, cercada de envelopes e folhas soltas, olhando para a minha vida em pedaços. Eu não tinha propriedade, nem financiamento de carro, nada em meu nome. Minhas finanças eram simples por natureza. E, no entanto, alguém me endividou em quase R$130 mil. E não era só alguém. Havia apenas um grupo de pessoas, que tinha meu nome completo, meu número de telefone, minha assinatura em papel. Depois de anos ajudando-os a preencher formulários, documentos médicos e solicitações bancárias. Minha família. O pensamento se formou antes que eu pudesse impedi-lo. Eu não queria acreditar. Mas algumas traições não arrombam a porta. Elas apenas giram a fechadura silenciosamente atrás de você. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repetindo o mesmo pensamento sem parar. Se tivessem perguntado, eu teria aceitado? Acho que não. Mas esse não era o ponto. Nunca me deram a chance. Pela manhã, eu já tinha parado de fingir que era um erro. As peças se encaixavam perfeitamente. O timing, a linguagem, o silêncio. Camila vinha falando sobre a casa dos seus sonhos poucos meses antes da data do financiamento. Uma varanda envolvente, um terreno grande o suficiente para futuras possibilidades. Ela estava desempregada naquela época. O crédito dela estava péssimo, mas nossa mãe disse para não se preocupar. Camila sempre dá um jeito. Aparentemente, eu estava por dentro. Comecei a tirar documentos antigos do meu arquivo. Eu não mexia neles havia anos. Formulários de imposto de renda antigos, cópias do CPF, apólices de seguro que eu havia assinado quando minha mãe fez uma cirurgia. Ali, com a minha própria letra, estavam as chaves do reino. Tudo o que alguém precisaria para se passar por mim, e eu havia entregue aos poucos, porque eu era a responsável, a que dava um jeito de resolver as coisas. A filha quieta que não fazia barulho. Pensei no jeito que minha mãe costumava dizer isso, quase com orgulho. Renata não precisa de ajuda. Ela é forte. Ela resolve as coisas. Essa sempre foi a troca que Camila recebeu. Graça. Eu recebi silêncio. Quando eu era criança, eram pequenas coisas. Ela esquecia de limpar e eu estava passando por uma fase em que esquecia.
E a bronca vinha. Você sabe, Renata? Ela batia o carro e meu pai dizia: é para isso que serve o seguro. Eu pedia um laptop usado e minha mãe me lembrava: não fabricamos dinheiro, eles não me odiavam. Teria sido mais fácil, eles simplesmente não me viam como alguém que pudesse se quebrar. E talvez fosse por isso que achavam que não havia problema em assinar meu nome, levar meu crédito, me envolver em uma mentira que poderia ter arruinado minha vida. Talvez, para eles, eu fosse forte o suficiente para suportar. Mas por baixo daquela aparência calma, algo havia mudado. Não era raiva nem vingança. Era clareza. Abri meu laptop e solicitei os documentos do empréstimo ao banco. A mulher ao telefone parecia educada, eficiente, sem saber que seu PDF mudaria tudo. Quando chegou, olhei fixamente para a tela. Lá estava. Página após página. Meu nome, minha data de nascimento, meus dados, minha assinatura. Só que não era minha, era quase demais. Alguém havia praticado, estudado, talvez até traçado, mas não havia copiado a hesitação no meu R ou a leve inclinação para cima no IP de Almeida. Essa assinatura era mais limpa, mais reta, mais confiante de uma forma que a minha nunca fora. Olhar para ela era como encarar uma versão de mim mesma que eu não conhecia. Uma falsificação que enganou o mundo, mas não a mim. E o mais assustador é que eu sabia exatamente quem tinha escrito. Não liguei para eles. Não mandei mensagem para a Camila, nem enviei um parágrafo chocante para os meus pais perguntando como conseguiram fazer aquilo. Não gritei, nem exigi. Simplesmente comecei a coletar todas as cópias de todos os documentos que me ligavam a eles. Declarações de imposto de renda, autorizações médicas, formulários de empréstimo estudantil que eu tinha assinado quando meu pai perdeu o emprego. Voltei quase 10 anos, pasta por pasta, construindo um rastro de papel silencioso. Havia tantas assinaturas, tantos pequenos momentos em que eu disse sim, por dever, por amor, por hábito. Eu disse sim quando ninguém sequer perguntou. Um por um, imprimi meus próprios registros, relatórios de crédito, registros de proteção de identidade e uma lista de contas em meu nome. Eu nunca tive um imóvel, mas lá estava ele, o pacote completo de financiamento do Banco Paulista de Crédito, com meu nome na linha pontilhada, autenticado em cartório, com valor. Legal, assinado, selado e roubado. Por um tempo, guardei tudo na mesa da cozinha, organizado em pilhas ordenadas, como se estivesse me preparando para um projeto escolar. Mas aquilo não era escola, era sobrevivência. Uma amiga do trabalho, a Tainá Moreira, percebeu que algo estava estranho. Ela me pegou olhando para o nada por muito tempo durante o almoço e me puxou de lado. Você parece estar prendendo a respiração, disse ela. Contei tudo a ela. Não sei por quê. Talvez porque fosse uma das únicas pessoas que ligava para perguntar como eu estava. E falava sério. Ela não tentou me confortar. Apenas pegou o celular e disse: ligue para esse cara. Ele é inteligente, não se intimida com confusões familiares. Foi assim que conheci o Dr. Marcos Bittencourt. Ele era mais velho, ex-militar, talvez com o tipo de voz que não desperdiçava sílabas. Sentei-me em frente a ele em um pequeno café a 10 minutos do meu apartamento. Sem recepcionista, sem elevador. Apenas ele, um bloco de notas e um café preto. Ele folheou minha pilha de documentos sem dizer uma palavra. Quando terminou, fechou a pasta e me olhou nos olhos. Você entende o que é isso, certo? Acho que sim, respondi. Fraude e roubo de identidade. Acrescentou ele, no mínimo. Ouvir aquelas palavras em voz alta fez algo apertar meu peito. Assenti. Não quero destruí-los. Só quero que isso seja desfeito. Você não está destruindo. Ninguém, disse ele. Você está recuperando o que é seu. Durante a hora seguinte, ele me explicou os passos. Registrar um boletim de ocorrência, notificar o banco por escrito, apresentar provas, contestar o financiamento judicialmente e prestar queixa, se necessário. Vai ser longo, alertou.
e vai queimar qualquer ponte que ainda reste. Pensei naquela palavra, queimar, como se a ponte ainda estivesse lá desde o início. Como se eu já não estivesse caminhando sozinha há anos. Quando cheguei em casa, abri um antigo cartão de aniversário de uma caixa que eu não tocava desde que me mudei. Era da minha mãe. Reconheci a letra torta antes mesmo de ler. Feliz 28º aniversário para a nossa menina. Não dizemos isso o suficiente, mas você sempre foi nossa rocha. Nosso plano B, temos muita sorte de ter você. Nosso plano B era para ser doce. Eu sei disso agora. Mas tudo o que eu conseguia sentir era a verdade por trás disso. Eles me viam como confiável, forte, quieta. Tão quieta que achavam que eu nunca diria não. Mas eu já estava farta. Sendo o plano que eles usavam quando todo o resto falhava. Agora eu tinha um plano meu. O domingo chegou rápido. Rápido demais. Fiquei parada em frente à casa dos meus pais, aquela com as persianas brancas e a entrada rachada, agarrando uma pasta na bolsa como se ela pudesse queimar o couro. Eu não tinha trocado uma palavra com eles a semana toda. Não desde que recebi os documentos. Não desde que me sentei no escritório do Dr. Marcos Bittencourt e percebi que aquilo não era apenas uma bagunça. Era um crime. Mesmo assim, bati. A porta se abriu quase instantaneamente. Minha mãe sorriu, radiante. Renata, querida, eu estava prestes a tirar o assado do forno. Como se nada tivesse acontecido. Entrei. A casa cheirava a limpador de limão e cebola, como sempre. Camila estava encolhida no sofá, mexendo no celular, com uma taça de vinho vazia ao lado. Meu pai estava sentado em sua poltrona, assistindo a um jogo de futebol como se o mundo não tivesse mudado. Ninguém me olhou por muito tempo. Fiquei sentada em silêncio durante o jantar. Purê de batata assado, vagem com muito alho. Minha mãe conversou sobre amenidades. Camila reclamou da sua casa. Papai resmungou para a TV. Esperei. Depois que os pratos foram retirados, falei: Ei, uma pergunta rápida. 3 pares de olhos se voltaram para mim. Curiosidade leve. Sem tensão. Só mais uma das perguntas práticas. Da Renata. Provavelmente sobre seguro ou pneus. Alguém sabe alguma coisa sobre um financiamento em meu nome? Silêncio. Do tipo que deixa o ar pesado. Os ombros de Camila se contraíram. O sorriso da minha mãe congelou no meio da expressão. Meu pai pigarreou. Eu não me mexi, não pisquei, apenas esperei. Finalmente, minha mãe falou com a voz suave, como se estivéssemos discutindo uma conta atrasada. Ah, querida, isso é só papelada. Camila precisava de ajuda para se qualificar. Não é como se você estivesse pagando alguma coisa. É coisa de família, Camila acrescentou, com os olhos ainda fixos na mesa. Você tem bom crédito. Eu não. Não é justo se você não ajudar. Não é justo. Como se eu tivesse sido egoísta por perguntar. Como se fosse normal. Olhei para eles. Para a mulher que me criou. Para a irmã que eu costumava proteger dos pesadelos. Para o pai que uma vez me disse que eu era a sua calma na tempestade. Eles não viam o que tinham feito como errado. Eles conseguiam enxergar. Assenti uma vez, devagar, neutra. Obrigada por explicar, disse baixinho. Camila já estava relaxada, de volta. Ao celular. Meu pai pegou o controle remoto. Minha mãe pareceu aliviada, como se uma crise tivesse sido amenizada. Nenhum deles viu o que havia mudado. Achavam que eu ainda era a mesma. Renata. Ainda aquieta, ainda segura. Mas eu não vim para brigar. Vim para ouvir, para dar-lhes uma chance. E eles usaram isso para justificar a mentira. Na manhã seguinte, registrei o boletim de ocorrência. O policial da delegacia tinha a cara de alguém que já tinha visto muitos casos de família. Cansado, educado, cuidadoso. Quando lhe entreguei a pasta que havia criado com a ajuda do Dr. Marcos Bittencourt, ele folheou-a lentamente, franzindo a testa a cada página. Tem certeza de que quer prosseguir com isso? Perguntou, não por dúvida, mas por hesitação.
Se eu não quiser, eu disse, eles continuarão. Ele assentiu e carimbou os papéis. Agora era oficial. Naquela tarde, enviei a carta registrada para o Banco Paulista de Crédito. Lá dentro, havia o boletim de ocorrência, uma notificação formal de contestação e cópias do meu documento de identidade. Observei o funcionário, dos Correios colocá-la na bandeja de saída como se fosse um envelope qualquer. Mas para mim, foi uma rescisão. Uma linha final silenciosa, desenhada à tinta. Não os avisei. Nenhum telefonema raivoso, nenhum confronto. Apenas silêncio. 3 dias se passaram. Depois 5. Depois uma semana inteira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Apenas a dor incômoda de esperar que algo quebrasse. Finalmente quebrou. Sexta-feira à noite, logo após o pôr do sol, bateram à minha porta. Espiei pelo olho mágico e vi minha mãe parada do lado de fora, envolta em seu melhor casaco, o rosto tenso, com algo entre fúria e medo. Abri a porta, mas não recuei. Ela não esperou por um convite. Como você pôde? Sibilou. Como? Ousa ir à polícia? Sua voz era ríspida, mas, por baixo dela eu ouvia. O pânico. Não por mim, mas pelo que significava a exposição. Eu não disse nada. Confiei em sua compreensão, continuou ela. Camila precisava de ajuda. A família se mantém unida. Não, eu disse baixinho. A família pergunta. Eles não roubam. Ela piscou, como se as palavras tivessem tido um impacto mais forte por terem sido ditas tão calmamente. Você estragou tudo, ela disparou. Sabe como isso parece? Quase ri, mas não ri. Não estraguei nada, eu disse. Só parei de fingir que não estava vendo. Ela abriu a boca para discutir, mas eu já estava fechando a porta. A trava se fechou com um clique suave, mas, para mim, pareceu mais alto do que qualquer grito naquela noite. Camila ligou 12 vezes. Deixou 4 mensagens de voz, cada uma mais furiosa que a anterior. Apaguei-as sem prestar atenção. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail do Banco Paulista de Crédito. Suspendemos o empréstimo financeiro até uma investigação mais aprofundada. Em anexo, um pedido formal de desculpas. Eles estavam revisando os registros do cartório e o arquivo de assinaturas. Meu score de crédito ainda estava prejudicado, mas a desintegração já havia começado. Liguei para o Dr. Marcos Bittencourt. Eles estão levando a sério, eu disse. Geralmente, levam, ele respondeu. Quando as pessoas não gritam, e em vez disso, mostram a verdade. Ele estava certo. Eu não gritei. Eu não implorei. Apenas permaneci imóvel enquanto a verdade fazia seu trabalho. E, de alguma forma, isso foi o suficiente. Nas semanas seguintes, o silêncio ao meu redor ficou mais denso. Sem mais mensagens. Sem mais convites. Sem mais culpa. Lembretes persistentes de que eu deveria ser grata pela família que tinha. Eles não queriam consertar nada. Só queriam a versão de mim que continuava, dizendo sim, mas ela se foi. Em vez disso, preenchi meus fins de semana com coisas que eu tinha esquecido que gostava. Caminhar até a feira, comprar flores para a mesa da cozinha, sentar no silêncio com um livro, sem telefone tocando. Eu não queria vingança, de verdade. Eu só queria distância e paz. E pela primeira vez, eu tinha os dois. Meses se passaram. A primavera chegou silenciosamente. As árvores florescendo em tons suaves de rosa e amarelo, como se o mundo tivesse decidido recomeçar. Preparada ou não, mantive a cabeça baixa, respondi e-mails do Dr. Marcos Bittencourt, assinei documentos, verifiquei meu relatório de crédito como se fosse uma previsão do tempo em que eu não confiasse. O caso ainda estava aberto. O dano ainda estava lá, mas algo dentro de mim havia se acalmado. Passei meus fins de semana em movimento, caminhando por trilhas, experimentando cerâmica no centro comunitário, fazendo trabalho voluntário na biblioteca aos sábados. Nada dramático. Só meu. Horas que não pertenciam a mais ninguém. Certa manhã, fiquei atrás do meu estande em uma feira de artesanato local, cercada por canecas e tigelas descombinadas que eu havia moldado com mãos inseguras.
Uma mulher pegou uma peça com a inscrição reclamação. Uma xícara ligeiramente descentrada, lisa em alguns pontos, imperfeita em outros. Ela a virou na palma da mão. Por que esse nome? Dei de ombros. Por que não deveria existir? Mas existe. Ela sorriu, pagou em dinheiro e foi embora. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com uma xícara de chá e o primeiro silêncio, de verdade que conquistei em anos. Não o silêncio de ser ignorada, mas o silêncio de não ser reivindicada. Foi então que os vi. Minha mãe, meu pai e Camila parados na beira do estacionamento perto do meu apartamento, como se não soubessem, se deviam se aproximar ou se afastar. Pareciam menores do que eu me lembrava. A maquiagem de Camila estava borrada. A camisa do meu pai estava amassada, para fora da calça. Minha mãe agarrava a bolsa como se fosse a única coisa sólida que lhe restava. Desci as escadas lentamente, sem pressa, sem me esconder. Quando me viram, congelaram. Renata! Minha mãe começou a tremer. Cometemos erros, mas ainda somos uma família. Camila se adiantou. Só preciso de ajuda. Só por um tempinho. Por favor, não faça isso com a gente. Não havia mais fogo em mim. Nenhuma raiva. Apenas um silêncio profundo e sereno que vinha de saber que eles não estavam ali porque me amavam. Estavam ali porque precisavam de mim. Novamente, larguei minha bolsa e olhei para eles. Cada um deles realmente olhou. Espero, disse cuidadosamente. Um dia, vocês entendem o que significa uma família de verdade. Eles não interromperam, mas não é algo que você possa roubar, falsificar ou esperar quando for conveniente. Enfiei a mão no bolso do casaco e tirei um envelope pardo. Dentro, havia uma cópia impressa do documento de financiamento falsificado. Meu nome, as assinaturas deles e um carimbo vermelho na frente que simplesmente dizia nulo. Escondido atrás dele havia outra coisa. Um cartão de aniversário de anos atrás. Aquele que dizia: "Você sempre foi nosso plano B." Entreguei o envelope para minha mãe. Suas mãos tremiam ao pegá-lo. "Não estou com raiva", eu disse. "Não mais." Ela abriu a boca para falar, mas eu não esperei. "Finalmente estou livre", continuei. "E não vou voltar." Então me virei e fui embora. O som dos meus passos na escada parecia mais pesado do que qualquer discussão que eu pudesse ter. Não olhei para trás. Quando cheguei ao último andar, parei. O vento levantou a ponta do meu casaco. O sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre o estacionamento. Sussurrei. Não para eles, mas para mim mesma. Às vezes ir embora é a melhor coisa que você vai dizer. E eu falei sério. Eles usaram meu nome como se pertencesse a eles. Mas eu fui embora. Sem gritos, sem aviso. Apenas um silêncio que eles não podiam ignorar. Algumas verdades não são ditas para serem perdoadas, apenas lembradas. Se você já foi tratada como um plano B, entenderá por que eu nunca olhei para trás. Agora me diz. O que você faria se descobrisse que sua própria família falsificou sua assinatura para pegar um empréstimo? E você perdoaria alguém que usou sua identidade sem pedir permissão, mesmo que fosse da sua família? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.